Bom, dei uma breve pausa aqui no trabalho para falar sobre a questão do Digimais, principalmente para você que tem CDBs do banco. Será que você deve continuar investindo? Será que você deve vender seus CDBs? E o FGC no meio dessa história toda? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu peço até desculpas, porque como é uma pauta meio bomba, assim, eu não vou fazer edição nenhuma no vídeo, eu vou só gravar minha tela para a gente analisar as notícias em conjunto e com isso a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, aqui na matéria do Estadão, diz que o Digimais replicou a tática do Banco Master de superavaliar ativos com rentabilidade desproporcional. Então, basicamente, eles falavam que eles tinham ativos, né, que eles investiam ativos, investiam dinheiro em fundos de investimentos, carteiras de crédito e afins e davam rentabilidades muito grandes. Só a grosso modo, para você entender o que está acontecendo, é como se o banco falasse que ele investiu 10 milhões no fundo de investimentos e 2 meses depois eles resgatassem 50, 60, 70 milhões de reais. Então, eles faziam essas operações que são bastante complexas de se pegar através de algum balanço especificamente. É, e aí eles falavam que estavam com uma boa carteira de crédito com bons ativos. E aí eles lançavam esses valores mais altos nos balanços e davam a falsa sensação para o mercado financeiro de que eles são bancos robustos, que eles são bancos estáveis financeiramente, e que a partir disso eles seriam um bom credor, né? E aí você conseguiria pegar dinheiro emprestado com eles e eles emprestarem dinheiro para você. Então ele tinha eles davam uma repaginada de bom pagador e de bom banco para fazer isso, tá? Então, segundo a matéria do Estadão, né, teria se aproveitado da confiança dos depositantes, ou seja, das pessoas que compraram CDBs, por meio da manipulação dos balanços com o objetivo de ocultar órgãos de controle a deterioração da sua carteira de crédito. Então, eles estavam com uma carteira de crédito bastante estressada, né? Eu até tinha falado no último. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Digimais. Só parênteses, a gente está acompanhando bem de perto o caso do Digimais e o caso do BRB aqui no canal, então já se inscreve por aqui. E eu falava que o Banco Digimais ele é um banco muito voltado para financiamento veicular de baixo valor agregado para a classe C e D. Esse era o balanço do banco. A gente abriu o balanço no último vídeo e mostrei para você os dados que o mercado analisava. Tá? Só que com a questão da inadimplência, com a questão dos altos juros, essa classe C e D ela é mais suscetível sim a essa variação de renda. Então é uma carteira de crédito muito arriscada. Só que o banco colocava outras coisas dentro dessa carteira de crédito para dar uma paginada. Então 73%, se eu não me engano, era em financiamento e o restante, os outros 27, eram em crédito consignado. Então eles davam essa paginação de crédito consignado e agora a gente está descobrindo que nem todo financiamento era financiamento e nem todo crédito consignado era crédito consignado. E é importante ressaltar que eu estou analisando dentro da matéria do Estadão e o Digimais não se manifestou. Se ele se manifestou depois da gravação desse vídeo, eu não tenho acesso a isso e obviamente eu não tenho como editar o vídeo porque né, já está postado. Então, a Polícia Federal está acusando o Banco Digimais de ter replicado tática usada no Banco Master, aproveitando a confiança dos depositantes proporcionada pelo FGC. Lembrando que o Banco Master ele oferecia CDBs de grandes taxas, 140, 150 do CDI, 130, etc. E ele dizia, olha, tem FGC, então pode investir tranquilo que se der problema, você vai ter o FGC. Agora o FGC mudou as regras, né? Agora não pode mais fazer propaganda utilizando o FGC, e com isso você tem essa estrutura. Mas o ponto mais preocupante de toda essa história, além, claro, da questão do Digimais, que é uma parte preocupante, mas o mais preocupante de tudo é isso aqui, ó. O BTG deve desistir da compra do Digimais após a operação da Polícia Federal, segundo a Raquel Landim, uma colunista excepcional do Estadão, gosto muito do trabalho dela, tá? A transação estava paralisada, então tinha saído pelo, se não me engano, foi pelo próprio Estadão que o Digimais seria comprado pelo BTG, que o BTG tinha feito uma oferta, tinha estruturado uma análise de crédito do Digimais e teria visto que faz sentido. Eu até tinha falado na época que casava muito, né, esse Digimais com a questão do banco BTG, porque o BTG é dono do banco Pan, que é voltado para a classe C e D também. Então o Digimais e o banco Pan tinham o mesmo público-alvo, então casava muito essas operações. Mas agora dependia de uma injeção de capital do próprio FGC para salvar essa instituição, né? Mas essa injeção de capital não deve mais acontecer. O FGC não deve aportar dinheiro no Digimais justamente porque foi uma fraude contábil, tá? E aí essa questão de que o BTG deve desistir da compra, é, conforme ele fontes envolvidas na transação envolvida pela coluna, isso vai fazer com que a gente tenha um aumento de risco muito grande. Então, o Digimais, eu tinha falado, olha, pode ficar com o CDB enquanto essa questão do BTG estiver no radar, né? Então, enquanto o BTG estiver disposto a comprar o Digimais, é tranquilo, porque virando o Digimais, virando o BTG, ele vira um banco S1, alta classe de segurança de investimento, então você podia continuar. Agora, me parece que não vai mais acontecer. Parece que o BTG deu uma desistida, exatamente da mesma forma como foi com o Banco Master. Não sei se você vai lembrar, mas o BTG ofereceu R$ 1 para comprar o Banco Master, comprar somente os passivos e revisar o banco. Depois essa proposta foi recusada e também dizem que foi retirada, tá? Mas as fontes que acompanham o assunto também reforçam que a transação nunca chegou a ser assinada. Então, basicamente, foi só um boato, foi só uma notícia que saiu, tá? Pendente de pré-condições, empréstimo de FGC,
e aporte do bispo Edir Macedo, que é o dono do Digimais, tá? Que inclusive usou de sua influência para fazer o banco crescer de certa forma. O Banco Central tinha visto com bons olhos, né? De novo, ia salvar esse sistema financeiro brasileiro, ia salvar essas estruturas todas. O ponto é que agora a gente tem um risco sistêmico. Então a questão do Banco Master, ela foi gerando um efeito dominó em várias outras áreas da economia. Então a gente teve o próprio Banco Master, depois isso esparramou em Will Bank, Lex Bank, todas aquelas instituições financeiras vinculadas ao Banco Master, depois chegou um efeito rebote na Fictor Investimentos, depois um efeito rebote no Digimais e algumas outras instituições. Então, me parece que isso é uma continuidade do efeito do Banco Master, pelo que eu tenho entendido do mercado, pelo que eu tenho analisado os balanços, conversado com pessoas, não devemos ter mais tantos problemas grandes. O caso do Digimais não é um problema grande, quando a gente olha para a cobertura do FGC que se tem, o Digimais não representa valores grandes como o Banco Master representava, então isso já é um ponto de certa alegria, quer dizer que os efeitos de cauda não são tão grandes quanto se esperava. E aí, se você tem CDBs do Banco Digimais, eu tenho uma péssima notícia para você, tá? Não é uma boa ideia você ter o CDB do Banco Digimais, mas se você for tentar vender ele no secundário, se você for até a conta da sua corretora e tentar se desfazer ele de forma antecipada, você vai tomar um deságio muito grande, tá? Isso porque a gente tem visto taxas muito altas. Deixa eu até tentar abrir aqui o hub da XP, ver se eu consigo gravar para você como é que estão as taxas do Banco Digimais nesse exato momento, tá? Porque quando a gente olha no mercado secundário, o Digimais já não está emitindo no mercado primário, o banco já não faz mais essas emissões, eu acredito que, salvo raríssimas exceções, a gente tem alguma coisa nesse sentido, tá? Mas quando a gente olha no mercado secundário, a gente tem taxas, bom, bem estressadas, né? Então, taxas ali de 15,10% ao ano, pode ver que esse PU aqui quebrado, ela representa um mercado secundário, então PU quebrado quer dizer que as pessoas estão comprando, aí o risco da XP em 50, né? E a gente tem visto então taxas de 114% de CDI, 107% do CDI, isso aqui provavelmente não vai vender, 15,50%, 15,10%, então taxas, quando a gente vincula em relação ao CDI, está mais alta que a média do mercado. Quando a gente olha os pré-fixados, são taxas que estão abaixo da média do mercado, tá? Então, provavelmente você que tem esses CDBs vai vender isso no secundário a essas taxas aqui, ou se você quiser aumentar essa taxa, ou seja, vender a 16, 17% ao ano um pré-fixado que você tenha, você vai ter que dar um desconto muito grande pro investidor que está comprando, tá? Então provavelmente você vai tomar um tufo bem legal aí se você for vender os CDBs do Banco Digimais. Então agora, meus amigos e minhas amigas que estão me olhando, basicamente é você esperar os próximos passos, tá? A não ser que você queira tomar esse prejuízo de fato, assim, Pedro, eu prefiro tomar esse prejuízo do que usar o FGC. Show de bola, porque daí você vende o seu CDB e já aloca em outra tese que faça bastante sentido para sua carteira de investimentos e aí você já sai desse problema todo. Agora, se você pensar, não, Pedro, eu prefiro não perder dinheiro e usar o FGC porque eu já vi que dá certo, eu vou esperar um pouco ele vai funcionar. Bom, aí é uma escolha sua, tá? Mas a minha recomendação é que você, evidentemente, não compre esses produtos. Você tá vendo aqui na tela 135% do CDI, cara, sabe? Não compre isso aqui. Não compre, você tá vendo o risco que você tá correndo. E se você tem CDBs do Banco Digimais, ou você vende com deságio, ou você mantém até a questão do FGC. Perdão, particularmente eu venderia, tá? Eu venderia, eu acho que o deságio faz muito mais sentido porque você já se livra disso, já se livra desse problema, não fica com dor de cabeça, mas eu sei que cada um faz uma escolha diferente, cada um tem uma premissa diferente de trabalho. Pedro, o banco Digimais vai quebrar? Não tem como a gente afirmar isso, tá? Mas a gente tem como afirmar, pelas notícias e por tudo que a gente tem visto, que é uma situação realmente bastante crítica, que é uma situação que provavelmente vai envolver a vara criminal, né? Então crimes de responsabilidade financeira, crimes de manipulação contábil, e isso já passa de uma esfera fora do sistema financeiro, entra numa esfera jurídica, e aí eu confesso que eu não tenho o menor conhecimento para falar sobre isso, mas quando isso acontece, é bastante provável sim que o Banco Central comece a olhar com maus olhos para o Digimais, e isso pode gerar uma liquidação extrajudicial do banco nos próximos meses, eu não me surpreenderia se isso acontecesse, tá? Lembrando que se você tem bastante CDBs do Banco Digimais e tem uma carteira com pouca diversificação, eu sugiro fortemente que você entre em contato comigo através do link da descrição, a gente faz uma reunião gratuita, analisa sua carteira de investimentos e fazendo sentido, encontrando soluções, eu faço uma oferta para você fazer parte da minha consultoria, também se você não quiser fazer parte da consultoria, também meu intuito aqui é mais ajudar você a tomar uma decisão racional do que ficar vendendo de fato, porque eu acho que esse aqui não é o momento para a gente ficar vendendo consultoria, mas me deixar à disposição para você se você quiser dar uma olhada. Mas, de novo, a minha recomendação principal é saia do CDB do Digimais, mesmo com o deságio que você vai tomar,
ou fique suscetível ao FGC. Jamais invista novos valores no CDB do Banco Digimais. Se você gostou desse vídeo rápido, sem edição, se inscreve no canal e deixa o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. E a gente vai seguir acompanhando por aqui os casos do BRB e os casos do Digimais. E tem muito conteúdo de bastante profundidade aqui no meu canal, então fica super à vontade para falar comigo e continuar maratonando no canal.